Olá, tudo bem, pessoal? Vamos estudar o Novo Testamento? Vamos começar por Mateus? Antes de qualquer coisa, curta este vídeo, compartilha, comenta qualquer coisa, manda para alguém que precisa ouvir esta palavra. Vamos começar? Mateus. É chegado o reino dos céus. No capítulo 1 de Mateus, o autor dedica a atenção especial à linhagem de Cristo, uma vez que este livro foi escrito para os judeus. A linhagem real era muito importante para os judeus, por isso ele traça a genealogia de Jesus até o rei Davi, porque os judeus esperavam, segundo as escrituras, a vinda de um rei. Então, e a Bíblia, as escrituras do Antigo Testamento falam que ele seria da linhagem do rei Davi. Então, eles esperavam um rei. E Mateus vai escrever sobre Jesus e então vai traçar a sua genealogia para mostrar que ele é este rei que vem da linhagem de Davi. A sua preocupação era mostrar que o Messias que os profetas do Antigo Testamento anunciaram tinha vindo na pessoa de Jesus. A frase chave do livro de Mateus é o reino dos céus e está relacionado ao discipulado. Esse tema alinha a vida diária de cada discípulo com a futura vinda de Cristo. O que isso quer dizer? Que o reino dos céus está sendo proposto para todos. E nós somos as pessoas que vamos levar este reino dos céus, esta mensagem poderosa de Jesus às pessoas. Por isso, está relacionado com o discipulado. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. João Batista, ele veio como precursor, como escolhido por Deus para vir antes anunciando a chegada do Messias. E ele então pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 7, Jesus também diz a mesma coisa. Jesus é o herdeiro de um reino. Ele é o herdeiro do céu. E ele veio deste reino, ele veio do céu. E lá no céu ele reinava com Deus, mas ele trouxe a nós este reino, que era lá do céu. Ele trouxe a nós na terra e ele oferece a todos quanto o recebam. Na oração que ensinou aos seus discípulos, ele disse: venha a nós o teu reino. Ele está ensinando que nós devemos pedir a Deus que o reino dele, a vontade dele, que é do céu, venha até nós. Quando Jesus veio a este mundo, encontrou um povo que o conhecia apenas por ouvir falar, através das profecias, das escrituras, dos profetas, dos cerimoniais, da lei, né? Mas a tudo isso nós chamamos de religião, né? Mas o reino dos céus não é religião. Mateus 5,17 diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. E a palavra diz que ele cumpriu todas as coisas. Nele foram cumpridas todas as profecias a seu respeito. Desta forma, Jesus revolucionou e atingiu em cheio os religiosos daquela época, questionando a forma como viviam a lei.
Por exemplo, quando Jesus falou sobre o mandamento não matarás, ele disse: eu, porém, vos digo que todo aquele que, está entre parênteses, sem motivo se irar ou proferir um insulto contra seu irmão, estará sujeito a julgamento de tribunal, e quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, a palavra que Jesus trouxe, sobrepondo a palavra da lei, onde Deus disse não matarás, Jesus então traz agora um conceito que é espiritual, que ele não é de fora para dentro, mas ele aparece de dentro para fora, né? E aí ele fala que aquele que proferir, que se irar contra um seu irmão sem motivo, ele já está sujeito ao inferno de fogo, né? E a tribunal, a julgamento. Então, Jesus igualava a raiva com o homicídio. Então, veja que a lei que vem do céu, ela é uma lei que é interna, é para nós vivermos internamente. Quando ele fala lá no versículo 27, né, não adulterarás, Jesus mostra que o adultério não está na prática, mas no coração, porque lá ele fala: se você somente olhar com os olhos para a mulher do teu próximo, desejando no seu coração, você já adulterou com ela. E aí é uma coisa assim, né, que quem é que vai conhecer o seu coração se você desejou, se a pessoa desejou, olhou com os olhos impuros? Deus sabe. Então, o reino de Deus, a nova palavra que Deus traz agora, é uma coisa que vai partir agora dos corações. Não é mais cerimônias, ritualismos, você seguir uma letra, você seguir uma escritura, mas você seguir sentimentos, você dominar sentimentos e você viver aquilo que as pessoas não veem, aquilo que é só você e Deus que sabe, você viver de acordo com a vontade de Deus. Vamos ver mais um pouquinho. No versículo 38 a 46, ele fala: olho por olho, dente por dente. Não resistais ao perverso. Se quiser tirar a túnica, dá-lhe também a capa. E se te obrigares a andar uma milha, vai com ele outra. Ame os seus inimigos que vos perseguem. Ficou mais duro a palavra agora, né? Porque ele está falando que nós devemos amar aquele que nos persegue, aquele que se faz nosso inimigo. Porque a lei dizia que poderia ser olho por olho, dente por dente. Você foi ferido numa coisa, você podia ir lá e ferir da mesma forma. O que quer dizer olho por olho, dente por dente? Você quebrou, a pessoa te quebrou um dente, você tinha o direito de ir lá e quebrar o outro dente dela também, né? E aqui Jesus, então, ele está não revogando, mas ele está aperfeiçoando a lei de Deus, a lei que agora parte do coração. Então, ele está dizendo que você tem que, a lei agora do amor e do perdão, né? Se a pessoa quiser tirar a tua capa, tira, dá a túnica também. E isso verdadeiramente não é fácil, não é mesmo, né? É muito difícil para qualquer um de nós. No capítulo 7, e nós estamos tratando aqui todas essas referências, Jesus, ele proferiu essas palavras no Sermão da Montanha, né? Onde tinha uma multidão ouvindo Jesus, não só os seus discípulos. E ele então está passando esses ensinamentos, ele está trazendo essas leis que agora não são mais da terra, não são leis que apenas são aparentes, né? Leis aparentes, mas agora uma lei que vem do céu, porque ela é espiritual, ela só é conseguida através do Espírito Santo e do amor que vem de Jesus.
Então, no capítulo 7, ele fala assim: não julgueis. E o que é julgar? Criticar, condenar, punir, para não ser julgado, pois você será julgado com a mesma medida. E fala lá, com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Porque da mesma forma que você julga, tenha certeza que você também é julgado. Em tudo, não é verdade? No versículo 3 desse capítulo 7, ele diz assim: vês o argueiro, ou seja, o argueiro é um cisco, né? No próximo, e não vês a trave dos seus próprios olhos. E no versículo 5 ele fala assim: hipócritas. Jesus, ele era contundente. Muitas vezes ele chamou as pessoas de hipócritas, porque ele tinha autoridade para falar. Ele tinha autoridade para chegar e se referir às pessoas desta maneira. E ele está falando a respeito da pessoa olhar para o erro do outro, e a passagem está se referindo a como se o erro do outro fosse apenas um cisco. E eu estou olhando para o cisco que está na vida do outro e estou deixando de ver a trave que está na minha vida. E é assim que acontece, porque é muito fácil, todos nós sabemos achar os erros das pessoas, sabemos olhar para as suas falhas, mas é difícil nos autoanalisarmos e reconhecermos as nossas próprias falhas. Às vezes, uma pequena falha de alguém se torna tão assim grande para nós, né? E às vezes nós temos outras coisas muito mais sérias, muito mais profundas, mas às vezes só nós mesmos sabemos, né? Então ele diz: hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho para enxergar claramente e depois tirar o cisco do teu irmão. A trave está impedindo que eu veja a mim mesma. E eu estou achando que o outro tem um cisco no olho e ele não está se enxergando. Eu falo assim: essa pessoa não se enxerga, ela não vê o seu erro. E eu também tenho uma grande trave no meu olho e não vejo o meu próprio erro. Jesus não proíbe a censura, as opiniões ou a condenação de erros. O que ele proíbe é o criticismo, o espírito de procurar erros nos outros e que passa por cima dos próprios defeitos, enquanto se assume o papel de juiz supremo em relação aos pecados dos outros. Agora não é tempo de juízo, não é tempo de julgamento. Agora é tempo de olharmos para nós mesmos. Um dia lá na frente estaremos todos perante o Senhor, diante do Senhor. E a Bíblia fala que cada um dará conta de si. Cada um dará conta até mesmo das suas palavras frívolas que tiverem proferido. Então, só que agora não é o tempo. O tempo de julgamento ainda não chegou. E quem vai nos julgar é o Senhor. Mateus 13, 16 e 17 diz assim: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ele está se lembrando que os próprios profetas, os pais da fé, os homens que Deus chamou, escolheu, foi-lhes anunciado Jesus, foi-lhes anunciado a respeito do Filho, do nascimento. Eles trouxeram as profecias e dentro dos seus corações, quanto eles almejaram ver tudo acontecer. E Jesus está falando: vocês que estão aqui diante de mim são bem-aventurados, porque os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem. E nós hoje também somos bem-aventurados, porque pela fé nós vemos e ouvimos as palavras de Jesus e cremos também, né? O reino de Deus está em vidas sujeitas a Ele. E o reino de Deus está dentro de mim. E aonde eu andar, o reino de Deus estará em mim. Porque Ele é espiritual.
Ele não diz respeito a coisas materiais, ele não diz respeito a instituições, ele diz respeito àquilo que está dentro de mim. Hoje, né, nós vemos tantas divisões e tantas coisas com relação à igreja, mas nós não podemos discernir, muitas vezes o joio está misturado com o trigo, mas Deus é o que vai separar lá na frente, né? Porém, a palavra diz que o Senhor conhece aqueles que são seus. Deus tem poder para conhecer, Ele conhece, né? Ele é onisciente. O reino de Deus não é visível, ele é espiritual. E talvez você olhe para alguém que está na rua ali, mas você não sabe de nada. Mas talvez aquela pessoa que você olha para a aparência dela e não lhe oferece muita coisa, mas às vezes o Espírito de Deus está nela e ela traz dentro de si o reino de Deus, né? O reino de Deus é eterno e um dia nós seremos todos unidos, graças a Deus, grandes e pequenos, bonitos e não bonitos, fortes ou fracos, mas que estão no Senhor. Um dia nós estaremos todos juntos para sempre, reinando com o Senhor e aperfeiçoados nele. Porque hoje nós vemos como espelho, hoje nós andamos, conhecemos como meninos, mas um dia seremos como o Senhor, conheceremos como somos conhecidos, né? Diz a palavra. O reino de Deus não é aparência. Deus não aceita a aparência do homem. Em Gálatas 2:6 está dito isso. Então, não adianta fazer caras e bocas, roupas que possam parecer uma santidade, porque não é isso que o Senhor está olhando. Os fariseus andavam todos paramentados, todos cheios, né? Daquela vestimenta que lhes era própria, que eles tinham que andar, mas eles não tinham o reino de Deus. E Jesus, em um momento, os chamou de sepulcros caiados. Então, a aparência deles, eles oravam nas esquinas, né? Eles arrastavam, como a Bíblia fala, os seus filactérios e andavam com seus filactérios, arrastavam as suas franjas, para mostrarem a sua religiosidade, mas eles não tinham dentro de si o reino de Deus. O reino de Deus não é visível, não é aparência. E não julgue pela aparência, porque talvez alguém que tenha uma aparência não provável, e você fale, meu Deus, o que é isso? Talvez esta vida já foi transformada pelo poder de Jesus Cristo. E dentro dela ela carrega o Espírito Santo de Deus e o reino de Deus. O caído e pecador de hoje poderá ser seu irmão amanhã, né? E Jesus falou, né? Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. E ele veio para os enfermos, não para os sãos. Os sãos não precisam de nada. Por isso eles não querem Jesus, né? Sãos entre aspas, não? Mateus 18:11 diz assim: Jesus tem maior prazer na ovelha que se perdeu do que pelas 99 que ficaram no aprisco. As 99 já estão com ele, já são dele, já o alegram. Ele se alegra com aquela que perdeu e ele encontrou. Esta ele se importa. Onde houver aqueles que amam e honram Jesus Cristo, o Rei, e onde o Espírito do Rei estiver, lá está o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Por que está falando sobre comida e bebida? Porque muitos julgam uns aos outros, como era na época de Jesus, pelo comer ou pelo beber, né? Ou pelas suas ações, mas o que Deus busca de cada um de nós é justiça e é paz. E a Bíblia fala, tende paz naquilo que depender de vós, tende paz com todos os homens. Jesus é a nossa paz.
paz seja convosco. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.